Olá amigos, sejam bem-vindos para mais essa dica de leitura da semana. Você já imaginou uma criança que vai tomando consciência de ser indígena a partir da presença de indígenas na própria casa? Pois é, tem gente que pode achar que isso não é possível acontecer, mas acontece, viu? Acontece de tal maneira que a criança vai tomando a consciência de si a partir da presença de um índio em sua casa. Na verdade, essa é a dica de leitura que eu faço para você essa semana. Trata-se de um livro com esse mesmo título, chamado O Índio em Minha Casa, escrita por Tânia Mara de Aquino, com ilustrações de André Cortes. Um livro editado e publicado pela Escrita Fino, editora do Rio de Janeiro, e que é a minha dica de leitura para você. Vou ler um pequeno trecho dessa obra muito bem escrita, muito bem apresentada. Eu diria que é uma leitura obrigatória para crianças a partir de 8 anos, e que é possível o professor trabalhar essa questão de identidade, de tomada de consciência, de aceitação da própria identidade étnica e da própria aceitação de ser brasileiro, nessa mistura maravilhosa que o Brasil, da qual o Brasil é composto. Então, eu vou ler um pequeno trecho deste livro. Uma certa manhã, quando eu ainda era muito pequeno para compreender tudo o que via, recebemos em casa uma visita muito interessante que despertou curiosidades por toda a nossa rua. Tratava-se de um rapaz de estatura média, traços bem marcados e com uma pele que parecia ter sido especialmente dourada pelo sol. Trazia seus cabelos longos presos por um elástico com uma pequena pena verde que ele dizia ser de papagaio. Tinha também uma espécie de palito enfiado em uma das orelhas. Chegou de maneira bem despojada, usando bermuda e chinelos de dedo. Trazia nas mãos uma mochila na qual guardava uma troca de roupas, um celular e uma máquina fotográfica. Minha mãe o recebeu muito bem, como quem recebe um velho conhecido, e o apresentou a mim e a meus irmãos. Ele foi muito atencioso com todos, nos fez uma saudação e adentrou em nossa casa. Meu pai, então, o acomodou e ofereceu-lhe um banho. Depois todos fomos saborear um farto almoço preparado especialmente para sua chegada. Durante a refeição, eu percebi que seu português não era lá essas coisas. De vez em quando, eu tinha a impressão de que ele misturava o português a uma outra língua, pois não entendia nada do que ele falava. Como ele ficou alguns dias em casa, conforme o tempo foi passando, eu fui me acostumando com aquele falar estranho e aquela aparência que minha mãe definiu como diferente. Quer saber como termina essa história? Leia. É um livro belíssimo, uma crônica muito bem contada, por sua autora, Tânia Mara de Aquino. Vale a pena como dica de leitura. Essa é a minha dica para você que quer conhecer um pouco mais da cultura indígena. Até a próxima!